antes da gente entrar no mercado de ações aqui. E eu queria saber como é que foi essa sua transição do mercado corporativo e mercado financeiro para se juntar o que no momento ali, até então era quase que um sonho, né. É, O pessoal da GF estava se estruturando, isso. estava crescendo, eu lembro que final da pandemia, a gente estava saindo da pandemia, a gente saiu o quê? 2022, né. E aí começaram a aparecer, acho que, Jean, Luiz se juntaram e aí o negócio começou a tomar um pouco mais de força, né. É, exatamente. Na verdade, o AGF ele começou ali fundado pela Luiz, o Fábio e o Felipe, né, eles tiveram a ideia ali de transmitir um pouco da metodologia que o Barsi, executava na bolsa de valores, e trazer aquilo de uma forma mais mastigada para um público, muitas vezes, que nem estava na bolsa, né. Hum. Então explicava, a bolsa como, na verdade, você ter uma pequena participação de um grande negócio. Então, isso foi uma das coisas que me deu o clique e diria que 80% das pessoas que hoje estão, no AGF, então até só dando um número, hoje a gente tem 400.000 usuários do app, do AGF que praticam essa metodologia, Filosofia, né. essa filosofia, vamos dizer assim, e muita gente fala: "Pô, a hora que eu saquei que por trás daquele ticker existia uma bolsa, uma empresa, me deu esse clique". Então legal, eles conseguiram fazer isso. O Gian, na época também, como aluno, ele sistematizou um pouco dessa metodologia do curso em um sistema, e lá em 2019, 2020 mesmo, eles vinham conversando entre eles para se juntar aquela ideia do Jean com a ideia dos cursos, tal. Eu acabei me juntando ao AGF em 2021, eh, vinha conversando com eles ao longo de 2020, era uma coisa que eu queria muito fazer, porque, acima de tudo para mim tem muita questão do propósito, né, então, eu estava no mercado financeiro, atuava, ganhava dinheiro, tal, mas, não condizia muito com aquilo que eu vinha praticando na minha carteira previdenciária, que é como a gente chama aí a alocação de ações da forma que a gente faz. E eu percebia que dentro do AGF, percebia de fora, assim, né, como pessoa que trabalhava no mercado corporativo, eu percebia assim: "Pô, esses caras têm uma ideia muito legal, eles têm um tesouro na mão em termos da metodologia e tal, mas visivelmente para mim, eu via que ainda faltava um pouco mais de profissionalização da empresa, né, então esse foi meu approach com eles, falei: "Ó, eu tô no mercado financeiro, eu sou executivo, eu atuo na área financeira aqui, eh, cara, eu adoro a metodologia de vocês, gostaria muito de contribuir para tornar o AGF uma empresa de fato", e aí isso bateu muito com o que eles queriam na época também, eles já vinham com essa ideia, e eu acabei me juntando ali com eles no começo de 2021, assumindo meio que, tudo, assim, né, assim, do backstage ali. Então, desde financeiro, planejamento estratégico, colocar todos os KPIs na empresa. Então, eu entrei no AGF como, né, aluno ali, mas eu entrei para ajudar a tornar um negócio um negócio. Aí colocamos metas para a equipe. Na época, pô, tinha além deles, tinha mais 1, 2 pessoas. Hoje a gente está com mais de 50 pessoas no time. E aí eu fiz essa jornada até o final do ano passado, onde eu, estava lá como CFO, né, como, ali financeiro administrativo e novos negócios, né. E aí é aí que, daqui para cá, no começo desse ano, não sei nem se ia chegar nisso ou não, mas já me adiantando aqui, a gente estruturou a área de gestão lá dentro, né, que era uma demanda dos nossos clientes, assim, durante muito tempo. Eu te dou um exemplo, eu tenho um cliente lá, um grande abraço para ele, ele vai saber quem é aí, mas é um cliente que fez todos os nossos cursos, assinante do app e tal, não sei o quê, mas ele falou assim: "Cara, eu sou piloto de avião executivo, então eu não consigo acompanhar o mercado, muitas vezes eu estou voando, mas assim, se tem alguém que eu confio para fazer a estratégia que eu acredito, são vocês". Então esse é um tipo de exemplo de cliente que a gente está atendendo aqui. E como é que foi essa transição do, vamos dizer assim, do mercado, né, para quase a parte de empreendedorismo? Que você foi ali tocar um negócio no dia a dia, né, eu Sim, imagino que a diferença lá seja gritante, por mais que seja a parte de estruturação financeira, que você já trabalhou, mas é uma diferença bastante grande, né, principalmente numa, sim. eu vou chamar aqui de startup, mas era uma empresa já vinha com a metodologia consolidada, uma pancada de alunos, mas era o início, né. É, exatamente. Assim, eu gosto muito do que eu chamo de mato alto, cara. Puta, eu adoro pegar um projeto que está nascendo e falar assim: "Putz, vamos transformar isso aqui", porque eu consigo visualizar isso muito forte. Aí, na época,
eu fiquei muito próximo do Felipe Ruiz, né, que é um dos Uhum. fundadores, e o Felipe ele veio de um histórico aí como executivo em multinacional, tal, então, ele tinha muito essa cabeça que eu já carregava ali da importância de KPI, de meta, de transformar um negócio num negócio realmente perene, né, que é o que a gente gosta de investir inclusive. Mas foi uma jornada muito tranquila, porque eu acho que a gente teve até em Omaha agora, né, e o Warren Buffett falou muito disso, assim, trabalhe com pessoas que você admira, que você tem prazer de acordar todo dia e trabalhar, e isso eu tenho até hoje lá com a GF, com os meus sócios, né, hoje acabei virando sócio lá da GF. Então, mais do que, obviamente nós somos capitalistas, né, a gente gosta Quer de ganhar dinheiro. todo mundo quer ganhar dinheiro, mas a gente muito das escolhas que a gente faz lá dentro como negócio, a gente não coloca exatamente o lucro na frente de tudo, né, então, a gente sempre pensa assim: "Pô, a gente é mais do que uma empresa, eh eh, como qualquer outra que a gente poderia ser, a gente, no fim das contas, a gente indiretamente está carregando o legado do pai da Louise ali, do Barsi. Então, toda vez que eu vou conversar com um cliente, eu penso assim, como me portar com esse cliente de modo que eu respeite todo esse legado e etcétera, né. Então, é um pouco disso, assim. Então foi bem tranquilo, foi um prazer, é uma delícia trabalhar lá, a equipe que está lá hoje com a gente super ponta firme e estamos lá, né, assim como vocês, somos um dos poucos que está falando de ação ainda aí no mercado, quando está todo mundo olhando para outras coisas. E a gente costuma ter até um viés aqui, por mais que sejamos analistas, né, analista sell side aqui, a gente costuma ter um viés um pouco de contrarian aqui, né. A Sim. gente sempre fala de ações quando tá todo mundo querendo falar de renda fixa. É, e o engraçado é que tem 2 movimentos interessantes acontecendo, um que é muito triste, que é o fechamento de gestoras, hoje Sim, mais um corpo aí apareceu boiando, o que me entristece, e em um momento em que a bolsa começa a bater as máximas, mesmo com, eh eh, ou seja, ele tá batendo as máximas de maneira nominal, Sim. mas quando você olha para as avaliações e para os termos fundamentais, a bolsa ainda está barata. uhum. Olha que contradição. E outra coisa, ainda tem muita coisa que acontecer. O fluxo gringo não voltou, os IPOs não estão acontecendo. Então, assim, se isso for, ou seja, é como se a coisa ainda tivesse botando a cabeça do lado de fora e ainda não tivesse entrado tudo, entendeu. Então, aí fica essa contradição, né, muita coisa ruim acontecendo de um lado, mas ao mesmo tempo que a bolsa tá tão barato que, cara, em uma semana você tem um rally de 15, 20%, né. É Eu acho incrível. isso muito interessante. Vi de Bradesco, né. Bradesco. É. O pessoal acompanha bastante bolsa quando sai a notícia no jornal de que renova máximo, mas eu tenho certeza que poucos fizeram como você fez lá, que quando estava tendo pandemia, covid, sentaram para estudar o que comprar. Eu lembro, você citou o Barsi aqui, mas eram pouquíssimas as pessoas que no momento de incerteza tão grande quando da pandemia, que falavam que era uma ótima oportunidade você investir em ações, né. Exato. E como é que funciona hoje a gestora? Vocês têm o dinheiro dos clientes sob gestão, vocês têm consultoria patrimonial, tem os 2. Como é É, que é? exatamente, a gente tem os 2, Os as 2 duas produtos, né. é. O produto chama GF Wealth. Dentro dele, a gente tem, um serviço que vai desde o mapeamento de objetivo, que é uma Aham. conversa um a um ali, que a gente vai entender, eh, a formação da carteira desse cliente ou a adequação da carteira desse cliente para mirando o objetivo dele, que é boa parte ali do valor tá aí, e a gente tem a parte de acompanhamento, onde a gente disponibiliza 1 hora mensalmente para sentar com esse cliente, ver como é que está indo a carteira dele e tal. Então é algo muito, tailor-made, assim, é muito individualizado, é muito diferente de você, a gente ter aberto um fundo de investimentos do Barsi lá, e você ser simplesmente uma pessoa que está de carona ali naquela carteira. Aqui é um negócio bem individualizado mesmo, focado em ações, é o que a gente sabe fazer melhor. E aí na parte da execução, tem uma pequena diferença que o cliente opta em estar com a gente através de uma consultoria, onde ele executa a ordem, daquilo que a gente combinou, ou a gente manda um push para esse cliente autorizar a ordem que ele queira fazer, ou a gente pode atuar como gestor de carteira administrada, onde o cliente, tem uma conta conosco e a gente tem essa procuração, vamos chamar assim, para
inclusive executar as ordens para esse cliente. Então, o trabalho de gestão está aqui e o trabalho de consultoria está naquele outro onde a gente manda o push para ele, mas sempre fee-based, sempre baseado ali numa remuneração buy side, né, vamos chamar assim. Quando me perguntam: "Pô, quero começar a investir em ações, o que que eu faço?", não sei o que e tal, eu sempre falo: "Cara, compra um lote aí de qualquer coisa". Você sentir, né. Só pra você sentir, porque é o que o Vitão falou, só de você tomar posição É. em algum papel, você já começa Não, a e eu comprar tenho um amigos lote. pessoais meus: "Não, você faz análise de ação? Faço". "Não, eu gosto de risco, eu quero rentabilidade". Aí Cai 10. não, dá aí o cara já vende, já não é pra mim pô, então assim, acho que tem muita gente muito garganta também, né, não se conhece de Eu verdade. Na verdade, assim, eu vou falar uma coisa, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo aqui, vocês, né, assim, o trabalho que o AGF vem fazendo também de educação, esse trabalho de educação, ele vai estar sempre no nosso DNA, assim, então seja a gente indo para a parte de gestão, continuando com o app ali, que é o nosso projeto e tal, a base de tudo é a educação, porque, não adianta a pessoa investir de longo prazo e chega um circuit breaker, "Pô, eu vou vender tudo porque eu fiquei desesperado aqui". Então, o que que vai fazer a pessoa não vender num circuit breaker? A educação, ela entender, pô, como é que foi a história do mercado, o que aconteceu no último, como que isso se comportou, etcétera. Então, a educação é fundamental para qualquer um, então minimamente, assim, saber o que está acontecendo, você que está assistindo esse podcast aqui está fazendo um pouco disso, mas é fundamental ali, né, para você não fazer besteira, você se informar um pouquinho, porque, a pior coisa é você entrar ali e não saber o que você está fazendo, entrou na cotação porque você viu 3, 4, 5 casos de análise falando daquilo, daqui a pouco aquelas mesmas 3, 4, 5 revertem a posição, você vende e, pô, você tem que ter uma metodologia, você tem que seguir aquilo, né. mas eu acho que o investidor iniciante, tem pessoas que têm um viés um pouco mais cautelosos, tal, tem muita gente que como o Vitão falou, que é gogó, que fala que é risco e na verdade não é nada disso. Mas eu sempre costumo agradecer muito ao pessoal do trading que gasta milhares e milhões de reais fazendo mídia paga, tentando atrair as pessoas para a bolsa, porque eu acho que eles cumprem um papel muito importante. É, Eles vendem, embora eles vendam um sonho, é, né, para as pessoas e talvez isso não seja a melhor maneira, porque eu acho que realmente é o Fórmula 1 da bolsa, o cara que sim, consegue ganhar dinheiro nas oscilações de mercado, é, e eles vendem isso como se fosse fácil. Mas, por outro lado, eles trazem muita gente se frustra, muita gente quebra a cara e acaba buscando conhecimento, né. exato. Muita gente que desiste no meio do caminho, é É, verdade, mas muita gente acaba tentando aprender, né. sem dúvida. Muita gente lá do AGF veio por esse caminho aí. É. Tem uma frase do Mike Tyson: "Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara". É verdade, mas é verdade, exato. Todo mundo tem um plano até Mas para 3 já por cento na cabeça, né, e aí depois Exato. vai buscando um pouco mais de conhecimento. Mas assim, na época do que o Barsi estava no pregão Viva Voz lá, assim, como eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele ao longo de 3 anos ali sentado na frente, assim, e tinha o colega dele que é o João também, que é um pouco mais novo, mas viveu tudo isso também. Cara, a coisa mais engraçada era ouvir as histórias de pregão da época que eles eram do Viva Voz lá, porque apesar de engraçado, era trágico, porque assim, você tinha você tinha o cara que fazia o day trade ali da corretora e no final do dia você tinha que, vincular a operação à conta, né. Aí, não era tudo digital como é hoje, né, daí o cara pegava aqui, pô, day trade bom para mim, day trade ruim para o cliente, day trade bom para mim, então assim, você tinha uma manipulação de mercado que era um negócio brutal. Então, muito das pessoas que têm trauma hoje de bolsa ou enxergam a bolsa como essa coisa assim: "Ó, se for pra entrar tem que dar porrada e tal", é porque tá muito enraizado no nosso país essa cultura de que bolsa é cassino, de que bolsa é uma jogatina, porque muita gente acabou tomando muita porrada lá atrás, sendo, vamos dizer assim, amassado ali por gente que tinha má intenção, né. Então, hoje esse trabalho que a gente faz é muito de corrigir um pouco essa visão de bolsa do passado, mas no fim das contas, bolsa é uma bolsa bem desenvolvida num país, ela é a forma de você estimular a economia, né, assim, se você não tem uma bolsa bem desenvolvida, você não estimula investimento, porque no fim das contas, a bolsa existe para a gente poder financiar essas empresas, gerar emprego, para elas poderem investir, para a gente poder ganhar produtividade no país. Então, por trás de investir na bolsa tem uma causa muito nobre, né. Então, o Barsi fala assim: "Não seja um agiota", né, porque investir em CDB na cabeça dele é emprestar dinheiro para o banco e não tem, necessariamente uma
um fundo de produtividade por trás da cabeça dele de economista, e eu acho que é muito verdade, assim. Então, toda vez que uma empresa puxa uma subscrição e a gente, pô, é sócio dessa empresa, pô, a gente às vezes é mais barato você comprar a ação no mercado que ir na subscrição. Não, mas vamos na subscrição, porque aquilo vai injetar a caixa na empresa e a gente vai, assim, como parceiros de longo prazo, a gente está apoiando aquilo ali, né? Então, essa visão de longo prazo mesmo que a gente tenta trazer. Eu tenho uma outra pergunta. Vai lá, vai lá. É, eu vi algumas entrevistas da Aloyse falando sobre o uso de derivativos, dentro de uma carteira previdenciária, né. Quando você fala de derivativos, geralmente as pessoas, né, arrepiam. Você falou de ações, a pessoa já Aí fala de derivativos, fica mais, mas e assim, arrepia até o esqueleto. eu acho assim, tem como se ter uma gestão muito conservadora do uso de derivativos. Tem. Compra de venda de put, venda de call ou compra de put. Como é que vocês usam os derivativos dentro de uma estratégia Bayesiana, de uma estratégia BERT? Como é que funciona os derivativos, né, na sua carteira? Legal. A gente tem até um curso lá só disso, é. Mas assim, o derivativo a gente usa para fazer o que a gente chama de dividendo sintético, né. Então o que que é o dividendo sintético? É você, vender ou vende call ou vende put, sempre coberto. Então, vende call coberto pela posição, né, então você vende call na quantidade de ações que você tem para entregar, caso você seja exercido, então você entrega o papel ali, se for necessário, então é um risco calculado, né. E a venda de put, se você tem o dinheiro para honrar aquela compra, caso você seja exercido, né. Então, a gente usa muito, com esse viés, a gente não usa para proteção de patrimônio, vou comprar put para se cair e tal, a gente não faz muito isso, a gente faz realmente para aproveitar algumas oportunidades. E não é sempre, tá, Vitor, assim, não é sempre que o mercado te dá a oportunidade de você fazer um dividendo sintético legal. Então, vou trazer o caso do Banco do Brasil, né, antes de desdobrar ali a ação estava 30, sei lá, 28 ou 35, não vou lembrar agora. Mas foi aquela ocasião onde o Bolsonaro começou a despontar um pouco na frente nas pesquisas e estava meio nessa dúvida se era Lula ou Bolsonaro e tal. E a ação naquele dia deu uma estilingada boa. Geralmente sempre quando a ação dá uma estilingada, você vai olhar as calls, elas também estão subindo muito, né. Então, nesse momento de euforia de mercado, ou por exemplo o que aconteceu com o Bradesco agora quando soltou o resultado do primeiro tri de 2025, a gente já tem meio automático na cabeça, vamos olhar como é que estão as calls ali, porque geralmente você tem uma call muito longe do dinheiro ali, remunerando um valor que muitas vezes é um dividendo trimestral daquela empresa. Então, você aproveita alguns momentos de euforia para, vez ou outra, fazer um dividendo sintético ali, mas não é aquela coisa, todo mês eu boto uma venda de call para fazer um dividendo sintético, porque a gente não quer perder, a gente não quer correr o risco também de perder o papel por besteira, né. Vocês fazem isso nas carteiras administradas? Às vezes também fazemos. Pra dar uma turbinada no rendimento. Isso quando o cliente autoriza, né. Sim. Via de regra a gente faz, mas eu sempre deixo claro que não é uma coisa que, nossa, nós somos o mestres de fazer isso, você vai ter uma rentabilidade extra vindo para ele. Não, de tempos em tempos vai surgir uma oportunidade e a gente vai Mais oportunístico do que exato. religioso, né. No caso do Banco do Brasil que eu estava falando, eu lembro que eu vendi uma call com strike de R$ 70 na época, então assim, era dobrar o valor do banco por conta de uma notícia política, então assim, pô, isso não vai acontecer, sabe, então não chegou até hoje o preço Mas desse também se você vender pelo dobro, exatamente. não é uma tortura. Exatamente. Tá super feliz. E daí é um rendimento interessante. Aí você faz ali, pô, às vezes é 50 centavos, R$ 1 de prêmio ali, né. Usualmente temporada de resultados é muito bom pra esse tipo Sim, de operação, né, porque você tem a volatilidade e geralmente, exato, dispara, né. exatamente. Então você na divulgação aí do Bradesco que subiu, chegou a subir 15%, né, tinha call lá subindo 3.000, 3.500%, é uma loucura, né. Mas, assim, eu recomendo, se você está começando, nem começa a brincar com isso, porque é diferente de você comprar ação, que a gente falou assim, em que sua perda é limitada ali ao que você colocou, às vezes se você erra o lado do derivativo ali, cara, você perde seu patrimônio basicamente inteiro, Às vezes então até mais, né. então assim, toma muito cuidado para brincar com isso, esse aí você precisa de algumas horas de voo ali para poder começar a brincar com isso.